Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da primeira parte da obra, O Cavalo Amarelo de Agatha Christie. Só que antes da gente começar, não esqueça. Se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a primeira parte da obra. Prefácio, por Mark Easterbrook. Existem duas maneiras, me parece, de encarar o estranho caso do cavalo amarelo. Apesar dos conselhos dos estetas, é difícil se atingir a simplicidade. Não se pode sempre começar pelo começo, chegar ao fim e parar, porque às vezes não se sabe bem onde está o começo. Esta é a dificuldade do historiador. De que ponto se deve partir para relatar um fato histórico? Neste caso, podemos começar no momento em que o padre Gorman saiu da paróquia e foi atender uma moribunda. Ou talvez antes disso, numa certa noite em Chelsea. Bom, talvez como eu sou o escritor da maior parte desta narrativa, é neste momento que devo começar meu relato. Capítulo 1. Narrativa de Mark Easterbrook. A máquina de café expresso sibilou atrás de mim, como uma serpente enraivecida. Um som sugestivamente sinistro e demoníaco. Por uns instantes eu fiquei a cismar se os barulhos da vida moderna não possuíam esta implicação. O grito intimidadoramente raivoso dos aviões a jato cruzando os céus. O som vagaroso e ameaçador de um trem subterrâneo se aproximando de um túnel. O rumor dos caminhões sobre as calçadas, sacudindo as fundações das casas. E até os pequenos ruídos domésticos, que, embora úteis, carregam consigo uma espécie de sinal de alarme, como lavadores de pratos, geladeiras, panelas de pressão e aspiradores de pó. Cuidado, eles parecem murmurar. Eu sou um gênio, obrigado a servi-lo, mas se você falhar... É um mundo perigoso, sem dúvida. Levantei a xícara escaldante e aspirei o agradável odor. E o que mais deseja? Que tal um bom sanduíche de bacon com banana? Olha, isso me pareceu uma combinação esdrúxula. Porque banana, para mim, estava associada à minha infância. Ou como uma sobremesa servida flambé com rum. E bacon sempre com ovos. Porém, eu estava em Chelsea, portanto, eu devia seguir os costumes locais. Então eu concordei com a sugestão e pedi banana com bacon. Embora eu estivesse morando em Chelsea nos últimos 3 meses, ainda era um estranho no bairro. Estava escrevendo um livro sobre arquitetura mongólica, o que significava que eu poderia estar vivendo em qualquer outro bairro de Londres. Não precisava participar da vida do bairro para exercer minha profissão. Mas, por outro lado, eu não tinha o menor interesse na vida da vizinhança, porque vivia enclausurado no meu mundo particular. Nesta noite, porém, eu estava em casa quando eu fui, digamos, atacado pela revolta tão comum aos escritores. Arquitetura mongólica, imperadores mongóis, o cotidiano mongol e todos os seus fascinantes problemas tinham se transformado para mim numa montoeira de cinzas.
O que é que importava tudo isso? Por que escrever sobre esse assunto? Eu folheei distraidamente o manuscrito, relendo algumas passagens, e me pareceu uniformemente fraco, mal escrito e sem interesse. Quem foi que disse, eu acho que Henry Ford, talvez, que a história é um montão de besteiras? E estava com a razão. Eu empurrei o manuscrito para o lado, me levantei e olhei para o relógio. Quase 11 horas da noite. Eu tentei me lembrar se eu já tinha jantado. E pelo movimento do meu estômago, eu achei que não. Que tinha almoçado eu me lembrava perfeitamente e sabia até o nome do restaurante. Mas e jantado? Dei uma olhada na geladeira. Um resto de língua defumada, que não me inspirou. Resolvi sair e, eventualmente, eu fui parar no Bar Café Expresso Luigi, atraído pelas luzes de gás neon vermelho da porta envidraçada. E agora então estava diante de um sanduíche de banana com bacon enquanto conjecturava sobre as sinistras implicações dos barulhos da vida moderna e seus eventuais efeitos atmosféricos. Esses barulhos, para mim, se relacionavam com minhas recordações infantis sobre pantomima. O mocinho aparecendo do espaço envolvido em fumaça, alçapões e janelas que puxavam as vítimas para o inferno desafiando a vontade da fada boa, que sacudia sua inevitável varinha de condão e recitava uma cansativa preleção sobre as vantagens do bem e cantava o último sucesso das paradas de música, que geralmente não tinha a menor relação com a história. Então me veio a ideia de que o mal era geralmente mais imponente do que o bem. O mal precisava se exibir, assustar e desafiar. Era a instabilidade atacando a estabilidade. E no final a estabilidade sempre acabava triunfando, suplantando mesmo a doçura e a chatice da fada boa. Débeis armas que no final sempre triunfavam, encerrando a pantomima com otimismo. Na hora dos agradecimentos, seguindo a procissão, a fada boa procurava não ficar na frente, mas também não lá no fundo, e se colocava ao lado do vilão diabólico, que agora estava totalmente manso e dominado pelas forças do bem. A máquina de café sibilou de novo no meu ouvido. Pedi outra xícara e examinei o bar. A minha irmã vivia me acusando de falta de senso de observação e desinteresse pelos outros. Você vive no seu mundo, ela me acusava. Tentando corrigir as minhas faltas, então eu comecei a olhar para os frequentadores do bar. Diariamente os jornais publicavam algo sobre os moradores de Chelsea e suas excentricidades. Então cá estava a minha chance de examinar de perto a veracidade das notícias. E como o bar estava meio escuro, eu não podia ver bem. Mas os frequentadores eram todos jovens e membros da chamada geração LSD. As moças com seus cabelos eriçados e suas roupas estranhas só me davam a impressão de serem sujas e super agasalhadas. Até teve uma noite antes, quando eu estava jantando com os amigos num restaurante, eu notei uma moça de uns 20 anos numa mesa próxima à nossa. O restaurante estava muito quente, mas ela estava usando um suéter de lã amarela, uma saia de veludo preta e meias de lã. E durante toda a refeição o suor escorria pelo seu rosto. Cheirava a lã ensopada de suor e cabelos sujos. Os meus amigos acharam que ela era muito atraente, mas não para mim. A minha única vontade era de lhe oferecer um bom sabonete, antes de atirá-la numa banheira de água quente. Eu acho que esse pequeno parêntese serve para demonstrar o quanto eu sou quadrado. Eu não sei, talvez o fato de eu ter vivido no estrangeiro tantos anos, vendo as belas indianas com seus saris coloridos e seus cabelos cheirosos, tenha influenciado no meu relacionamento com a juventude atual. Eu fui acordado desses pensamentos pelo barulho. 2 jovens na mesa ao lado começaram a brigar. Os 2 acompanhantes tentaram acalmá-las, mas sem sucesso, e de repente elas estavam aos gritos. Uma delas, a loira, esbofeteou a ruiva, e essa última arrancou a outra do lugar,
E então a briga degenerou num quebra-quebra histérico e violento. As duas pareciam peixeiras brigando. O porquê da briga delas eu não entendi. As outras mesas também estavam participando, vaiando ou aplaudindo. Viva, muito bem! Dale, dale, vai agora! O dono do bar, que eu presumi que fosse o italiano Luigi, saiu de trás do balcão para apartar a luta. Vamos com isso! Ele gritou com o seu puro sotaque cockney, que é um linguajar típico da classe pobre de Londres. Daqui a pouco a polícia baixa aqui, parem! A loira, a esta altura, estava agarrada na cabeleira da ruiva. Você não passa de uma cadela no cio? Cadela é você! Luigi e os dois acompanhantes conseguiram separar as litigiantes. Dava para ver na mão da loira um enorme tufo de cabelos vermelhos que foi atirado no chão com desprezo. E nisso a porta da rua foi aberta e a autoridade toda de azul entrou. E o que é que está acontecendo aqui? Imediatamente se formou uma frente unida contra a lei. Ah, não, nós estávamos brincando, disse um dos acompanhantes. Sim, era só brincadeira. Interveio o proprietário enquanto empurrava com o pé o tufo de cabelos ruivos para baixo do balcão. As lutadoras trocavam sorrisos de amabilidade. Mas o policial não pareceu convencido. Sim, nós já estávamos de saída, disse a loura. Venha, Doug. Por coincidência, todos estavam de saída. E o guarda, sem sorriu, viu-os partir, insinuando com um olhar que da próxima vez não seria tão leniente. Em seguida, ele se retirou também. O companheiro da ruiva pagou a conta. E você está bem? Perguntou Luigi para a ruiva enquanto ela amarrava um lenço na cabeça. Lou levou a melhor, arrancando os seus cachos. Mas não doeu, respondeu a moça. Desculpe pela confusão, Luigi, acrescentou ela sorrindo. E com a saída do casal, o bar ficou praticamente vazio. Eu fiquei procurando uns trocados no bolso. Ela é muito boacinha, explicou Luigi apanhando uma vassoura para varrer o tufo de cabelo e os cacos de vidro. Mas deve ter sentido uma dor horrível, né? Eu comentei pensando naquele chumaço de cabelo caído no chão. Bom, se fosse comigo, não é? Eu teria gritado até me acabar, disse Luigi. Mas só que Tommy é muito bacana. E você a conhece bem? Eu perguntei. Ela vem aqui todas as noites e se chama Thomasina Tuckerton. Mas aqui ela é conhecida como Tommy. Rica até não poder mais. O pai deixou uma fortuna para ela. Resultado? Ela mora aqui perto, num quartinho coberto de percevejos e anda com este pessoal mulambento. Todos ricos e podiam morar onde quisessem. Mas não, o quente hoje é viver num cortiço. Vai entender uma coisa dessas. O senhor não faria isso? Eu? Mas eu não sou tão louco, respondeu Luigi. Eu só faturo nas costas deles. Eu me levantei para sair. E por que é que houve essa briga? Eu perguntei. É que Tommy conquistou o namorado da outra. Mas ele não vale uma briga. Mas a outra moça parece não ser da mesma opinião. Eu observei. Não, é que Lou é muito romântica, disse Luigi num tom benevolente. Que romance. Eu quase comentei antes de me retirar. E uma semana depois, mais ou menos, na coluna de óbitos do jornal, eu li a seguinte nota. Tuckerton, dia 2 de outubro, no Hospital Fallowfield. Thomasina Ann, 20 anos, filha única do falecido Thomas Tuckerton. O féretro sairá da capela do hospital. Pede-se não enviar flores nem coroas. Nada de flores para a pobre Tommy. E adeus à vida boêmia em Chelsea. Sabe, eu senti uma grande pena por todas essas moças perdidas. Mas aí eu me perguntei se eu tinha motivo para sentir pena. Como que eu poderia saber se a vida dela tinha sido desperdiçada?
Quem sabe não seria a minha vida de pesquisador mergulhado nos livros e fora do mundo que era desperdiçada? Mas a verdade é que eu não andava à cata de sensações novas. Será que eu não deveria andar? Um novo enfoque sobre a minha vida que eu deveria examinar melhor? Me esqueci do nome Tommy Tuckerton e voltei a minha atenção para as cartas que eu havia recebido. E uma delas, da minha prima Rhoda Despard, me pedia um favor. Então eu me agarrei àquela incumbência porque eu não estava com vontade de trabalhar e estava adiando a minha pesquisa para mais tarde. Peguei um táxi e me dirigi para a casa de uma amiga, a senhora Ariadne Oliver, uma famosa escritora de novelas policiais. E lá, a Milha, empregada e eficiente guardiã da senhora Oliver, abriu a porta. Ao vê-la, eu levantei as sobrancelhas como que me perguntando em que humor se encontrava a dona da casa. "É melhor o senhor subir, Sr. Mark", ela disse. "Está com um humor daqueles. Talvez o senhor consiga melhorar a sua disposição." Eu subi os 2 lances de escada, bati na porta e entrei sem esperar resposta. O escritório da senhora Oliver era uma sala espaçosa, toda forrada de papel de parede, representando pássaros exóticos. E a senhora Oliver estava lá num estado pré-esquizofrênico e passeava de um lado para o outro resmungando. Ela até me deu um rápido olhar desinteressado e continuou andando e abrindo e fechando os olhos. De vez em quando ela olhava pela janela ou se apoiava na parede, sofrendo o que parecia ser um grande espasmo de agonia. "Ai, mas por quê?" perguntou ela para o universo. "Por que o imbecil não diz logo que viu a cacatua? Por quê? Não podia deixar de tê-la visto. Se ele não falar nela, a história perde o sentido. Ai, tem que haver uma saída, deve haver uma saída." Em seguida, a senhora Oliver gemeu, passou os dedos sobre os cabelos grisalhos e agarrou um punhado deles com energia. De repente, como se estivesse me vendo naquele instante, ela disse: "Ah, alô, Mark. Sabe que eu estou enlouquecendo?" As lamúrias, porém, não tinham acabado. "E Mônica? Quanto mais eu faço ela ficar boa, mais irritante ela se torna. Ui, uma perfeita idiota. Burra. Não, e Mônica. Esse nome não lhe cai bem. Que tal Mary? Será que faria alguma diferença? Ou Joan? É um nome muito comum. É, não N também. Susan? Não, eu já tive uma Susan. E Lúcia? Lúcia? Eu posso visualizar uma Lúcia. Cabelos ruivos, gola rolê, meias pretas. Por que não? Este momento de satisfação foi rapidamente eclipsado pelo problema da cacatua. A senhora Oliver voltou a andar pela sala, pegando as coisas a esmo da mesa e colocando nos lugares mais incríveis. Depois ela guardou cuidadosamente os seus óculos num estojo de madrepérola junto com um leque chinês e deu um grande suspiro. Ai, que bom que você veio." "Muito obrigado." "Podia ser uma outra pessoa, uma pessoa tola qualquer que precisa da minha presença num baile de fantasia, ou um senhor que trate do seguro de milha. Aliás, eu não consigo fazer aquela menina guardar as apólices num só lugar. Ou o bombeiro. Mas isso já seria demais, não acha? Ou quem sabe um jornalista querendo uma entrevista, só para poder me perguntar: e o que é que fez a senhora se dedicar à literatura? Quantos livros escreveu? Quanto ganha por mês?" Sabe que geralmente eu não sei responder a essas perguntas e fico com uma cara de idiota. Mas hoje, naturalmente, não tem importância, porque eu estou enlouquecendo com essa maldita cacatua. "Quer que eu vá embora?" eu perguntei. Não, fique aí, eu preciso me distrair." Eu aceitei esse elogio dúbio. "Você quer um cigarro?" ela perguntou, tentando ser hospitaleira. "Eu devo ter um maço por aí. Olha ali, embaixo da tampa da máquina de escrever." "Oh, não, eu trouxe cigarros, obrigado." "Você aceita um?" "Ah, não, é verdade. A senhora não fuma." "É, e nem bebo", disse a senhora Oliver.
No que eu faço muito mal, porque eu queria ser como os detetives dos policiais americanos que vivem com garrafas de uísque embaixo da cama. Parece que é o suficiente para solucionar todos os problemas. Bom, eu não acho possível que uma pessoa possa cometer um crime e não ser preso. Na minha opinião, assim que se comete um crime, todas as pistas apontam para o culpado. E não é isso que a senhora conta aos seus leitores? É, nem sempre, disse a senhora Oliver. A parte do assassinato é fácil, o difícil é encobrir as pistas. O culpado passa a brilhar que nem um gás neon. Bom, quando eu leio um livro seu, quase nunca acerto o assassino. E o que é que isso me custa? Sorriu a senhora Oliver amargamente. Olhe, para começar, não é natural que 5 ou 6 pessoas estejam no local do crime quando B é assassinado. E além do mais, para o cúmulo das coincidências, todas essas pessoas têm um motivo para querer eliminar B. Bom, e a não ser que esse B seja um homem tão desagradável que qualquer um gostaria de se ver livre dele. Mas aí, neste caso, ninguém vai se preocupar em achar o assassino, não é? E sim vai soltar um profundo suspiro de alívio. Eu compreendo o seu problema, eu disse. Mas se já resolveu tantos casos complicados, vai ser capaz de resolver esse também. Ai, é o que eu vivo me dizendo. Mas já que eu não acredito. E o resultado é que eu vivo nessa eterna agonia. Gemeu a senhora Oliver, dando mais uma puxadela nos cabelos. Ei, pare com isso, eu disse. Assim vai acabar arrancando um tufo pela raiz. É, não diga bobagem, respondeu a senhora Oliver. Cabelo não sai assim. Bom, a não ser quando eu tive sarampo, com 14 anos. Nossa, eu ardia em febre. Caiu uma porção de cabelo. Bem aqui na frente, assim, ó. Fiquei morta de vergonha. E aí demorou uns 6 meses para crescer de novo. Minha nossa, é uma experiência horrível para uma mulher. E até ainda ontem eu pensei nisso quando eu fui visitar Mary de La Fontaine no hospital. O cabelo dela está caindo assim aos chumaços. E ela disse que quando ficar boa vai ter que comprar uma peruca. Eu acho até que depois dos 60 o cabelo não cresce mais. Pois é, outro dia, sabe que eu vi uma garota arrancar o cabelo da outra pela raiz? Eu disse, meio orgulhoso de poder relatar um acontecimento inédito, além de demonstrar como eu estava participando ativamente do mundo. E por onde é que você tem andado? Em um café em Chelsea. Ah, parece que tudo de insólito acontece em Chelsea, não é? Beatniks, Sputniks, caretas quadrados. Eu não escrevo sobre eles porque eu tenho medo de usar as expressões erradas. Então é mais seguro escrever sobre o que eu sei. Por exemplo? Bom, turistas veraneando, cruzeiros pelo Caribe, hospitais, paróquias, vendedoras, festivais de música, comitês de senhoras, jovens que pedem carona para conhecer o mundo. Ela parou um instante para tomar fôlego. É, já me parece o suficiente, eu disse. Mas mesmo assim, você bem que podia me levar para um bar em Chelsea para alargar meus horizontes, disse a senhora Oliver. Quando a senhora quiser. Hoje? Não, não, hoje eu não posso. Estou ocupado escrevendo ou preocupada porque eu não consigo escrever. Ah, é a pior coisa da literatura. Embora tudo nela seja terrível, a não ser quando vem uma ideia que você acha que vai funcionar e aí fica louca enquanto não sentar na máquina. Mas me diga uma coisa, Mark, você acha possível matar por controle remoto? É? Como assim, apertando um botão e emitindo um raio mortal radioativo? Não, não, não. Nada de ficção científica, disse a senhora Oliver. Eu me refiro à magia negra. Tipo bonecos de cera cheios de alfinetes? Não, bonecos de cera não se usam mais, disse a senhora Oliver com desprezo. É, não se pode negar que coisas estranhas acontecem na África e nas Caraíbas. Bom, é o que dizem. Contam até que certos nativos se enroscam e morrem. Voodoo ou Judu. Bom, você sabe o que eu quero dizer.
Foi então que eu expliquei à senhora Oliver que a maior parte das coisas, hoje em dia, é atribuída ao poder de sugestão. Por exemplo, você informa ao nativo que ele foi condenado pelo pajé e o subconsciente dele completa o trabalho. A senhora Oliver deu uma gargalhada. Pois olha, se alguém viesse me dar essa informação, eu ficaria encantada e só sobreviveria para desapontá-lo. Mas a senhora tem séculos de ceticismo no seu sangue ocidental, então não possui a predisposição necessária. Tá, mas e você acha mesmo que isso é possível? Eu não conheço o assunto profundamente a ponto de discuti-lo. E por que é que está pensando nisso? Por acaso a sua última obra-prima vai se chamar Morte por Sugestão? Não, de jeito nenhum. Eu sou fã do arsênico e do veneno contra ratos. Ou então de uma boa faca. Eu não simpatizo com revólver porque as armas de fogo são geralmente imprevisíveis. Mas afinal de contas você não veio aqui para discutir sobre os meus livros. Pois é, na verdade eu vim para trazer um recado da minha prima, Rhoda Desperate, porque ela está organizando uma quermesse para a igreja. Ah, não, nem me fale nisso, interrompeu a senhora Oliver. Sabe o que é que aconteceu na última quermesse que eu fui? Organizaram um jogo chamado Caça ao Assassino? Pois e não é que acabaram descobrindo um cadáver? Sabe que até hoje eu ainda não me recuperei do susto. Ah, não, mas lá não vai ter nada disto. A senhora vai se sentar numa barraca e vender os seus livros autografados. Ah, bom, isso daí já é outra história. Mas eu vou ter que abrir a quermesse cortando uma fita simbólica ou fazer discursos? Eu garanti a ela que não. Não, e além disso também vai ser apenas por 1 ou 2 horas no máximo. Eu acrescentei para encorajá-la. E depois deve ter um jogo de bola ou um baile campestre ou... A senhora Oliver me interrompeu com um grito agudo. Achei! Ela exclamou. Eu achei! Pois que ele assiste tudo pela janela. O jogo, a gritaria e na confusão, ele esquece de mencionar a cacatua. Ai, meu querido, que bom que você veio. Foi uma visita maravilhosa. Mas eu não... Ah, mas é claro que não, mas eu entendo e é o bastante, disse a senhora Oliver. É uma história muito complicada e eu não posso perder tempo explicando. Apesar de adorar a sua companhia, mas agora eu prefiro que vá para casa. E a quermesse? Bom, eu vou pensar no caso. Agora vai. Não me amole mais com bobagens. Ah, meu Deus, mas e onde é que eu coloquei os meus óculos? E a facilidade que as coisas têm para desaparecer. Capítulo 2. A senhora Jarrett abriu a porta da sacristia com a sua habitual eficiência. O fato de ouvir a campainha e, consequentemente, lutar contra aquela porta emperrada era um desafio do qual ela sempre saía vencedora. E o que é que quer? Perguntou ela, mal-humorada a um menino, igual a muitos outros, que estava ali parado na porta. Parecia estar resfriado porque fungava quando falava. Ah, aqui é a casa do padre? Sim, está procurando pelo padre Gorman? Estão. E quem, onde e por quê? Lá na rua Benton 23. Uma mulher que está morrendo pediu um padre. Quem me mandou foi a senhora Coppins, a senhoria. A senhora Jarrett disse ao menino para esperar e foi chamar o padre. Eu sou o padre Gorman, disse o velho religioso. É na rua Benton, é? Aquela perto dos trilhos da estação? Sim, é lá mesmo. O padre apanhou uma pasta e saiu com o menino. E você disse senhora Coppins? É a senhoria. Parece que ela aluga uns quartos e que uma das pensionistas é que chamou pelo senhor. Acho que se chama Davis. Davis? Não conheço. Mas e por que será? Ela é católica, sim. E disse que outro padre não serviria. O padre fez um sinal de assentimento com a cabeça. Rapidamente eles chegaram na rua Benton e o menino indicou uma das casas. É ali.
E você não vem? Ah, não, eu não moro aqui. Eu só ganhei uma gorjeta da senhora Coppins para ir chamar o senhor. Ah, entendi. Como é o seu nome? Mike Potter. Muito obrigado, Mike. Ah, não tem de quê. Respondeu o menino e se retirou assoviando. A presença da morte parecia não impressioná-lo. Uma mulher de cabelos vermelhos, a senhora Coppins, abriu a porta e recebeu o padre. Ora, vamos, entre, disse ela sem entusiasmo. Eu acho que ela está péssima. Deveria estar no hospital e não aqui. Já chamei a ambulância, mas sabe Deus quando é que pretendem chegar. O meu cunhado, quando quebrou a perna, teve que esperar 6 horas. Ah, é um absurdo. Medicina socializada. Levam o dinheiro, mas quando se precisa deles, não é? Enquanto falava, conduzia o padre pelas escadas até o 2º andar. E o que é que ela tem? Ah, então é uma gripe muito forte. Quando parecia estar bem melhor, resolveu sair. E ontem, quando voltou, parecia um cadáver. Foi direto para a cama sem comer. E também não queria o médico. Hoje de manhã eu a encontrei ardendo em febre. Eu acho que pegou os pulmões. Oh, pneumonia, disse o padre. A senhora Coppins, quase sem fôlego pelo esforço de galgar as escadas, fez um ruído semelhante a um apito para expressar concordância. Abriu a porta e postou-se de lado para dar entrada ao padre, gritando para a doente. Pois não era um padre que você queria? Cá está ele. Agora tudo vai dar certo. E com este alegre prognóstico, ela se retirou. O padre entrou num quarto muito bem arrumado, mobiliado à vitoriana, e sobre a cama, perto da janela, uma mulher virou o rosto com dificuldade. O padre percebeu logo que estava prestes a morrer. Ah, o senhor veio. Eu não tenho tempo. Ela disse lutando contra a falta de ar. A maldade. Maldade. Eu preciso. Eu não posso morrer assim e. Confessar. Eu preciso confessar os meus pecados. Os olhos da doente se reviraram por uns instantes e ficaram semicerrados. Um cantochão monocórdico escapou de seus lábios. O padre Gorman se aproximou da cama. Falou como ele sempre fazia, as mesmas frases de autoridade, apoio, fé e esperança. A paz invadiu o quarto e se dissipou a agonia do rosto torturado. Assim que terminou a extrema-unção, a moribunda falou. Deve impedi-los. Impedi-los, o senhor vai conseguir. Farei tudo o que for necessário. Confie em mim, disse o padre num tom confiante. A ambulância chegou e foi recebida pela senhora Coppins. Ah, pois como sempre, tarde demais, disse ela num tom triunfante. Pois ela já morreu. O padre Gorman voltou para casa enfrentando a escuridão. O nevoeiro crescia de densidade a cada minuto. Ele parou por um momento. Mas que história mais impressionante, ele pensou. Será que era um delírio daquela pobre mulher? Ou uma confissão motivada pela febre? É claro que existia um fundo de verdade. De qualquer maneira, seria conveniente anotar os nomes enquanto estavam frescos na memória. Olhou o seu relógio e percebeu que já estava atrasado para a reunião com os associados de São Francisco. Entrou num bar, pediu um café e se sentou. Apalpou o bolso interno da batina. Ah, não, a senhora Gertie havia esquecido de costurar o bolso. Como sempre, aliás. Então, a caderneta de notas, um lápis e algumas moedas tinham escorregado para dentro do forro. Conseguiu apanhar o lápis e algumas moedas, mas a caderneta, apesar dos seus esforços, foi impossível. Quando o café chegou, ele pediu um pedaço de papel. Este serve? Era um pedaço de papel de embrulho. O padre agradeceu e começou a escrever uns nomes. O importante era não esquecer os nomes. Ainda mais ele, que não conseguia guardar o nome de ninguém.
A porta se abriu e 3 rapazes entraram, fazendo uma grande algazarra. O padre terminou a lista, dobrou o papel e ia colocá-lo no bolso quando se lembrou do furo. Então resolveu colocar dentro do sapato, como era o seu hábito. Um homem também entrou e se sentou num canto. O padre bebericou mais alguns goles do ralo café, pediu a conta e saiu. Só que o homem que tinha acabado de entrar pareceu mudar de ideia. Ele olhou o relógio como se tivesse perdido a hora e saiu rapidamente. O nevoeiro tinha aumentado de intensidade. O padre então apressou o passo e, como ele conhecia bem aquela zona, resolveu pegar um atalho que encurtaria o caminho. Ou talvez ele tivesse ouvido passos que pareciam segui-lo. Mas por quê? A paulada o apanhou desprevenido. Ele só cambaleou e caiu. O Dr. Corrigan entrou na sala do inspetor Lejeune assoviando. Já fiz o padre, ele disse. E o resultado? Vou deixar os termos técnicos de lado, viu? Uma boa paulada. Morreu na hora. Só que o assassino, porém, quis ter certeza e por isso fez aquele estrago. Ai, nem me fale, comentou Lejeune. O inspetor era um homem forte, de olhos verdes e cabelos castanhos. Apesar de parecer calmo, os seus gestos, às vezes bruscos, revelavam a sua ascendência húngara. Mas não havia necessidade de ter tanta certeza se fosse um roubo. E foi um roubo? Perguntou o médico. É o que se suspeita. Os bolsos revirados e o forro da batina rasgado. Não deveriam, então, estar contando com muita coisa, disse o médico. Geralmente esses padres são pobres como ratos de igreja. Mas esmagaram a cabeça do homem, disse Lejeune. E eu gostaria de saber o porquê. Por 2 motivos, disse Corrigan. Primeiro, um delinquente tarado que gosta de ver sangue. Uma espécie que, infelizmente, prolifera atualmente. E o segundo? O médico deu de ombros. Pois alguém tinha raiva do padre? Isso não é possível? Lejeune sacudiu a cabeça. Não, de jeito algum. O padre era muito querido no bairro, não tinha inimigos. Mas um assalto também não parece provável. Bom, a não ser que... Espera aí, não me diga que a polícia já tem uma pista, disse Corrigan. É que não levaram uma coisa que ele guardou no sapato. Corrigan assoviou. Isso aí tá parecendo história de espionagem. Lejeune sorriu. É mais simples, talvez. Ele estava com um bolso da batina furado. O sargento Pine conversou com a governanta, que parece ser meio relaxada. Ela não remendava as roupas dele como deveria. Ela mesma concordou. E para não perder as coisas, parece que o padre tinha por hábito enfiar dinheiro ou certos bilhetes nos sapatos. Mas o assassino não sabia disso. Ele nem pensou nisso. Se é que o que ele estava procurando era aquele pedaço de papel e não alguns trocados para o ônibus. E o que é que está escrito no tal papel? Lejeune tirou um pedaço de papel da gaveta. Uma lista de nomes. Corrigan examinou a lista com curiosidade. Deixa eu ver, Homer Road, Sandford, Parkinson, Rescate du Bois, Shaw, Harmondsworth, Tuckerton. Corrigan? De La Fontaine? Vejo que o meu sobrenome está nesta lista, disse o médico levantando as sobrancelhas. E esses nomes significam alguma coisa para você? Perguntou Lejeune. Não. Você não conheceu o Padre Gorman? Não. Então não vai poder nos ajudar. Mas tem alguma ideia sobre o significado desta lista?
Um menino chamou o padre Gorman às 7 da noite, pedindo que fosse atender uma mulher que estava morrendo e que queria se confessar. E o padre foi. Mas e onde estava essa mulher? Ah, sim, nós soubemos logo. Era na rua Benton 23, na casa da senhora Coppins. A moribunda se chamava Davis e o padre chegou lá mais ou menos umas 7h15 e ficou com a mulher por uma meia hora. Ela morreu assim que a ambulância chegou para levá-la ao hospital. Ah, sei. E em seguida o padre foi a um café? Um bar decente, pobre e pouco frequentado. E lá o padre pediu um café, mexeu nos bolsos e certamente não encontrou o que precisava porque ele pediu um pedaço de papel ao dono. Este pedaço de papel, disse Lejeune apontando com o dedo. E depois? Quando Tony trouxe o café, o padre já estava escrevendo e logo depois ele saiu, deixando a xícara quase cheia. Com uma certa razão, diga-se de passagem. Só que antes, porém, ele deve ter colocado a lista no sapato. E quem mais estava neste bar? 3 rapazes e um senhor que saiu sem pedir coisa alguma. E será que esse daí seguiu o padre? Talvez. Tony, o proprietário, não o viu sair, nem notou como ele era. Fez uma descrição vaga. Disse que era um sujeito respeitável, com uma cara comum, parecido com todo mundo. Estatura mediana e vestido de azul marinho ou de marrom. Só que nada nos leva a crer que tenha sido ele. Porém, não temos certeza. Então estamos pedindo que as pessoas que viram o padre àquela hora se comuniquem conosco. Por enquanto não apareceu ninguém, mas só que ainda é cedo. 2 pessoas já vieram. Uma mulher e um farmacêutico. E aliás eu vou falar com eles agora. E também 2 garotinhos encontraram o caderno do padre às 8h15, caído num beco perto dos trilhos da estação. E o resto, você já sabe. Corrigan assentiu com a cabeça. E o que é que acha disso? Perguntou apontando para a lista. Eu acho que é fundamental. A mulher, antes de morrer, ela deu essa lista de nomes para o padre. E ele os anotou assim que saiu, com medo de esquecer. Mas será que ele poderia revelar algo contado sob confissão? Mas e também se a morta quisesse que os seus segredos fossem revelados? Perguntou Lejeune. E se esses nomes têm alguma ligação com uma chantagem? É o que você imagina? Não, eu não imagino nada por enquanto. É só uma hipótese. Essas pessoas estavam sendo achacadas. A falecida, por exemplo, poderia ser uma chantagista ou uma conivente. Quis confessar a fim de obter perdão. E o padre ficou encarregado de impedir que isto continuasse. E daí? Bom, o resto são conjecturas, respondeu Lejeune. Podia ser um caso de extorsão e alguém que não quisesse que o pagamento fosse suspenso. Essa pessoa sabia que a senhora Davis estava à beira da morte e iria querer se confessar. E, bom, o resultado foi este. E por que será que existe um ponto de interrogação nos últimos 2 nomes? Perguntou Corrigan. Talvez o padre tivesse alguma dúvida sobre eles. Por exemplo, Mulligan, ao invés de Corrigan? Perguntou o médico sorrindo. Pode ser, mas... Agora como um nome como De La Fontaine? Aí não tem jeito. Porque é o tipo de nome que ou a gente guarda ou a gente esquece. Pois é. E o estranho é que não tem nenhum número de telefone nesta lista. Continuou Corrigan examinando-a. Parkinson é um nome comum. Sandford também. Hellcat du Bois. Bom, não deve existir uma família muito numerosa com este sobrenome. O médico pegou o catálogo de assinantes. J, H, Heskelf, senhora, John e senhor Isidore. Lady Heskelf du Bois, na praça Osmer 49. E que tal darmos um telefonema? E dizendo o quê? Na hora a gente vê, respondeu Corrigan. Pois então ligue, disse Lejeune. Como é que é?
Ligue, repetiu Lejeune. Não faça essa cara de espanto. Lejeune pegou o telefone e pediu uma linha externa. Qual que é o número? Ele perguntou. É Grosvenor 64578. Lejeune repetiu o número para a telefonista e passou o telefone para Corrigan. Divirta-se, recomendou Lejeune. Espantado, Corrigan colocou o telefone no ouvido. E depois de tocar por alguns instantes, uma voz ofegante de mulher atendeu. Alô? Grosvenor 64578. É da residência da senhorita Lescaff du Bois? Bom, é. O Dr. Corrigan não tinha tempo para hesitações. E eu posso falar com ela? Ah, não, de maneira nenhuma. Ela morreu em abril. Oh! Exclamou Corrigan, ignorando a interlocutora que perguntava quem estava falando. Desligou cuidadosamente e encarou Lejeune com frieza. Agora eu já sei por que é que você queria que eu falasse com ela. Lejeune sorriu maliciosamente. Não podemos nos dar ao luxo de negligenciar o óbvio. Em abril, disse Corrigan pensativamente. Então tem 5 meses que ela não se preocupa com chantagem ou coisas parecidas. E ela, por acaso, cometeu suicídio? Não, ela morreu vítima de um tumor cerebral. Bom, vamos dar uma outra olhada nesta lista, disse Corrigan desanimado. Lejeune suspirou. Olha, nós não sabemos se essa lista tem alguma relação com o assassinato do padre. Ele pode ter sido realmente vítima de um delinquente que só apanharemos se tivermos sorte. E por acaso você se importa se eu tirar uma cópia desta lista? Ah, não, claro que não. Eu te desejo a sorte. Ah, você diz isto porque acha que eu não vou conseguir descobrir mais nada além do que vocês já descobriram? Vou me concentrar no nome Corrigan. Senhor, senhora ou senhorita. E com um grande ponto de interrogação.